Vamos dar continuação hoje às nossas entrevistas de rua. Vamos continuar a perguntar se as pessoas têm conhecimento do que é a Marcha Mundial das Mulheres e se consideram que este movimento faz sentido e há esta necessidade de lutar pelos direitos das mulheres. Não, por acaso não. Há muita marcha, mas esta ainda não. Portanto, é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres. O que é que lhe parece? Faz-lhe sentido que exista um movimento que lute pelos direitos das mulheres nos dias de hoje? Acho que faz muito sentido mesmo. Porque as mulheres têm muitas coisas não têm voz. Eu não quero estar aí muito. Porque as mulheres em certos assuntos não têm voz ativa. E, por exemplo, alguns assuntos desses, em que sente isso? Olha, começando pela nossa Assembleia, que só tem meio de 2 ou 3 mulheres. E já está tudo dito. Não. Portanto, é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres. Faz sentido existir este movimento hoje em dia? Sim, acho que sim. E em que aspectos da vida das mulheres é que faz sentido continuarmos a lutar pelos direitos delas? No trabalho, a nível de família, continua a ser a mulher que tem que fazer tudo, tem que tratar dos filhos, muitas vezes é que tem que fazer comida, nesses aspectos assim. Alguma situação que tem conhecimento de discriminação das mulheres aqui nos Açores? Não, quem saiba não. Na família, no trabalho? Não. Mas já existe igualdade nos Açores? Acho que a todos os níveis não, mas já tivemos piores. Mas ainda há algo a fazer? Sim, sim. Não, olá, boa tarde, não. Portanto, é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres. Faz sentido, hoje em dia, existir este movimento? Pois, não devia existir, não é? Isso é como uma marcha dos direitos de gays e lésbicas e por aí fora, é tudo a mesma coisa, não é? Portanto, são coisas que devem existir porque ainda há mentalidades a mudar, mas que vêm por outro prisma não deviam de existir, porque somos todos iguais e nem sequer se devia falar desse tipo de assuntos. Portanto, hoje em dia ainda há muito a fazer e significa que não existe igualdade ainda. Sim, significa que não existe igualdade ainda, na minha opinião. E em que situações não existe essa igualdade? Em que áreas da vida das pessoas, das mulheres, não existe igualdade? Em que áreas de trabalho? Em que áreas? No trabalho, na família? Principalmente para arranjar empregos, por exemplo, na família, de certeza que há famílias muito mais conservadoras que o marido não gosta sequer que a mulher vá trabalhar para fora, ou para não ser vista, ou sei lá, mil e uma razões, e que a mulher tem que estar em casa. Isso ainda existe e aqui nos Açores deve existir muito ainda. E na área da moda, da roupa, será que também existe ainda algo a fazer em relação à mulher, à maneira como a mulher é vista? Não, acho que não. Eu penso que não. Acho que no mundo da moda as coisas são muito mais liberais nesse aspecto, há poucos preconceitos, em que todos nós temos liberdade naquilo que fazemos, é uma expressão artística, sei lá, é tudo aceito, supostamente, portanto acho que não se aplica ao meu meio. É uma área onde existe mais igualdade? Sim, com certeza. Já sim, senhora. E este é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres. Faz-lhe sentido que exista este movimento hoje em dia? Infelizmente, eu creio que sim. Eu creio que a igualdade de género é uma coisa que já devia estar mais que acentuada, mas ainda continua muitas pessoas a discriminar e, como tal, acho que faz todo o sentido de existir a Marcha Mundial das Mulheres. E da sua experiência pessoal, vê que tipo de discriminações em relação às mulheres hoje em dia? Infelizmente, as discriminações que existem perante as mulheres na sociedade que nós temos em Portugal continuam a ser muito ligada à liberdade em si no casal. O homem trabalha, a mulher fica em casa com os miúdos, o homem vai sair, a mulher fica em casa com os miúdos. Maioritariamente são este tipo de discriminações que eu assisto. Se a mulher se vai divertir é porque não pode e é uma leviana e este tipo de coisa já não devia acontecer. Embora também haja, eu já tenha assistido, discriminação com homens. Hoje em dia chegámos a um ponto também de que certos trabalhos são só para mulheres,
ou se saímos à noite os homens pagam, as mulheres não. As mulheres, isto é uma discriminação que acontece derivado da outra, ou seja, querem ter muitas mulheres nos bares para chamar mais homens, então as mulheres não pagam e os homens é que pagam. Portanto, não faz sentido. Este tipo de discriminações hoje em dia não faz sentido, ainda para mais numa sociedade em que caminhamos para a igualdade de todo o tipo de géneros. Portanto, não devia existir discriminação. Exatamente, não, nenhuma. Devemos ser todos respeitados na nossa diferença. Exatamente. Isso é uma coisa de outros tempos. Não, existe mesmo hoje em dia no mundo. Já ouviu falar? Vagamente. Portanto, é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres, nos dias de hoje, em diferentes partes do mundo. Faz-lhe sentido que existe este movimento? Eu acho que não devia existir. As mulheres deviam ter direitos por natureza, como qualquer ser humano. Devia ter direitos, não precisaria de haver movimentos para a defesa dos homossexuais, não era preciso, não devia ser preciso de nada disso. Mas uma vez que há países que realmente não há qualquer respeito pelo ser humano em geral, eu acho que faz sentido que haja movimentos do género. E se falarmos aqui na região, nos Açores, considera que há igualdade entre homens e mulheres? Pode haver uns restícios de falta de igualdade ou de prevaricações nesse sentido. Ok, há coisas que se calhar poderiam ser melhores, mas em termos gerais acho que não, acho que estão mais ou menos em pé de igualdade. Há situações, eu sei que há situações mais ou menos pontuais, mas em termos gerais acho que sim. Também depende dos sítios, se calhar aqui em Ponta Delgada há menos do que em lugares mais afastados do centro. Mas isso penso que não há um padrão verdadeiramente definido ainda, pelo menos. Eu não tenho, isso é uma coisa que estou a falar um bocado empiricamente, não tenho dados, não sei o que é que se tem feito nesse aspecto. Se eu lhe der um exemplo, por exemplo, da violência, que acaba por ser uma consequência da discriminação, sim. Considera que ainda há algo a fazer? Eu penso que ainda há, em termos de violência doméstica, mas eu não sei se isso terá a ver com a discriminação da mulher propriamente dita ou se são situações que de alguma forma têm a ver com conflitos entre os casais. Não tem necessariamente a ver com o facto de ser mulher ou ser homem, porque eu sei que há mulheres que agridem os maridos. Portanto, eu acho que não é por ser uma mulher. Eu acho que não é um caso de discriminação, mas um caso de violência, pronto, que acontece, porque as pessoas entram em discussões e depois as coisas exacerbam-se. Mas poderá ser fruto da desigualdade na relação? Epá, eu gosto de pensar que não. Eu gosto de pensar que é precisamente uma coisa pontual. Claro que há homens que batem abusivamente nas mulheres, mas acho que isso não tem a ver necessariamente com discriminação. Se a mulher lhe fizesse frente, ele não teria esse comportamento. Acho que isso não tem nada a ver com o fato de ser homem ou mulher. Se a mulher fosse forte, se calhar porque a mulher supostamente será mais frágil, eu não sei, não quero entrar por aí. Eu acho que é porque há situações que acontecem porque duas pessoas juntas, sejam 2 homens ou 2 mulheres, podem entrar em conflito. 2 seres humanos juntos podem entrar em conflito e é por causa disso, não é por causa de... não sei. Acho que não. Portanto, na sua opinião, vamos falar na nossa região, nos Açores, vivemos numa realidade em que existe igualdade entre homens e mulheres? Eu acho que sim. Em termos gerais, acho que sim. Em termos particulares, se calhar não. Não. Portanto, é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres. Faz-lhe sentido que existe este movimento nos dias de hoje? Epá, eu acho que não, porque visto que há igualdade entre as mulheres e os homens, eu acho que não faz sentido nenhum. Visto que nós lutamos por isso todos os dias, eu acho que não faz sentido, nem concordo com o Dia Mundial da Mulher. Este movimento é um movimento mundial que luta pelos direitos das mulheres de acordo com a realidade em diferentes partes no mundo. Na sua opinião, se falarmos do nosso país, Portugal, já existe igualdade entre homens e mulheres? Sim. E não é necessário este movimento? Eu acho que não. No nosso país, não. Olhando para outras realidades de outros países, acha que já faz sentido a existência deste movimento? Sim, nos outros países concordo que hajam. Visto que há desigualdades em alguns, sim, concordo. E há alguma desigualdade que queira partilhar connosco, tenha conhecimento para com as mulheres?
Corres o risco? Naqueles países que as mulheres andam todas tapadas, eu não concordo com nada disso, acho que deviam mostrar a sua beleza e andam quase só com o rosto à mostra e não sou apologista desse fundamento, mas pronto. São rituais, são tradições, sei lá com eles, mas não sou muito apologista. Aqui das portas da cidade, damos por terminadas as entrevistas de rua, ouvimos a população sobre o que é que acha da Marcha Mundial das Mulheres e de se devemos ou não lutar pelos direitos das mulheres, se existe esta necessidade. Se têm acompanhado os nossos programas, já conhecem a Marcha Mundial, deixo agora aí para casa a pergunta, consideram que devemos continuar a lutar pelos direitos das mulheres? Há necessidade de o fazer ou não? Deixo convosco esta pergunta. Muito obrigada por nos acompanharem.